Este é o Concorde comunista. É, sem dúvida, o maior desperdício de dinheiro na história da aviação, porque foi construído puramente para fins de propaganda. Apelidado de Konkordsky no Ocidente, o soviético Tupolev Tu-144 nunca foi destinado a ser um jato de passageiros como o Concorde. Simplesmente era impossível. Este avião foi construído por uma razão simples: ser o primeiro jato comercial supersônico a voar. E os soviéticos ganharam o direito de se gabar dessa conquista. Se deixarmos isso de lado, o primeiro Tu-144 era tão ruim que a segunda versão da fuselagem era praticamente uma aeronave diferente. Apesar de ter mais de meio século, essa aeronave parece ser do futuro. Durante as aterrissagens, ela se assemelha a um pássaro gigante, com um nariz projetado para deslizar para baixo e permitir aos pilotos ver o solo. Foi o último jato de passageiros equipado com paraquedas e o único com assentos ejetáveis. Por que os soviéticos nunca conseguiram construir um jato supersônico de passageiros nos anos 1960, 1980 ou até hoje? Por que o Tu-144 não era uma cópia exata do Concorde? E como os canards causaram o acidente do Tu-144 durante o show aéreo de Paris? Assim como muitos avanços tecnológicos na Guerra Fria, a política foi central na história do Tupolev 144. Nos anos 1960, o premier soviético Nikita Khrushchev soube do desejo do Ocidente de construir o Concorde, uma aeronave comercial supersônica. Enquanto isso, a Boeing e a Lockheed nos Estados Unidos também desenvolviam o Boeing 2707 e o Lockheed L-2000. A pressão era imensa. Assim, os soviéticos não tinham tempo a perder. Tinham que ser os primeiros a lançar um novo jato de passageiros supersônico, como fizeram ao enviar o primeiro homem ao espaço. Nos anos 60, quanto mais rápido o avião, mais bem-sucedido era considerado. Por isso, o Partido Comunista exigiu que o Tu-144 voasse a 2.700 km por hora e pelo menos 4.000 milhas para viajar de Moscou a Khabarovsk. O desafio era que, a essa velocidade, a fuselagem do avião aqueceria até 356 graus Fahrenheit, tornando a meta de construir tal aeronave irrealista. Mas não para o renomado designer de aviação soviético, Andrei Tupolev, encarregado do projeto. Tanto dinheiro e esforço foram investidos no avião, o Tu-144 tinha que ser bem-sucedido. Oficialmente, o projeto Tu-144 iniciou em 1963 com a Tupolev. Na época, a Tupolev tinha experiência em bombardeiros supersônicos, mas criar um jato de passageiros supersônico era um desafio maior. Confiabilidade, segurança e conforto precisavam ser de alto nível. Aviões militares voam supersônicos por curtos períodos para escapar de áreas hostis. Jatos de passageiros supersônicos, por outro lado, precisariam voar nessa velocidade continuamente. Isso exigia eficiência, levando à ausência de estabilizadores verticais na aeronave, devido à falta de cauda. A desvantagem desse design era que viajar abaixo da velocidade supersônica tornava mais difícil controlar a aeronave. Para que os pilotos aprendessem a controlar uma aeronave sem cauda, os soviéticos modificaram um MiG-21 com o mesmo design de asa do Tu-144, sem estabilizadores. Ser sem cauda fez o jato soviético se assemelhar ao Concorde, gerando controvérsia. Os ocidentais pensavam que os soviéticos eram menos avançados tecnologicamente e que só poderiam criar uma aeronave supersônica roubando os projetos do Concorde. Mas isso é exagerado. Sim, a KGB espionava o programa do Concorde, afinal, é o trabalho dos espiões. No entanto, os soviéticos resolveram muitos problemas por conta própria, especialmente no interior da aeronave. As soluções dos soviéticos para o interior da aeronave eram menos sofisticadas do que as dos engenheiros do Concorde. Embora parecessem semelhantes por fora, as aeronaves tinham muitas diferenças.
O Tu-144 era um pouco maior e mais largo, permitindo transportar mais passageiros. No Tu-144, os motores estavam juntos, ao contrário do Concorde, que os tinha divididos em dois compartimentos. As versões posteriores do Tu-144 incluíam canards. Outra diferença significativa era o trem de pouso. O Tu-144 possuía 12 rodas em 3 fileiras, em contraste com apenas 4 no Concorde. Isso se deve ao fato de o Concorde ter sido projetado para voar entre aeroportos renomados como Nova York e Londres, enquanto o Tu-144 foi concebido para operar em aeroportos soviéticos mais simples e acidentados. Os soviéticos realizaram diversos testes no trem de pouso, especialmente em pistas molhadas, para garantir sua durabilidade e a capacidade dos motores de lidar com a água. Em caso de falha, os soviéticos treinaram evacuações em diferentes cenários. O primeiro Tu-144 até tinha assentos ejetáveis para emergências. Você pode ver as escotilhas abertas de onde os pilotos se ejetariam em emergências. O Tu-144 era mais rápido, atingindo Mach 2.29, contra Mach 2.04 do Concorde. O Tupolev voava mais alto, a 65 mil pés comparado aos 59 mil pés do Concorde. O Tu-144 voou pela primeira vez em 31 de dezembro de 1968, 2 meses antes do Concorde. A propaganda soviética celebrou o voo de 38 minutos do Tu-144 como um grande triunfo, mas os engenheiros já reconheciam sua inferioridade, antes mesmo do voo inaugural. O Tu-144 quebrou a barreira do som em 5 de junho de 1969, antes do Concorde. No entanto, o Concorde não foi o primeiro jato comercial a ultrapassar a velocidade do som. Na verdade, foi um Douglas DC-8 americano. Em 21 de agosto de 1961, durante um voo de teste para avaliar um novo design da borda de ataque da asa, um DC-8 quebrou a barreira do som a Mach 1.012 em uma descida controlada a 41 mil pés e manteve a velocidade supersônica por 16 segundos. Assim, o DC-8 fez história. Um problema do Tu-144 era agrupar os 4 motores juntos, causando vibrações severas. Isso tornava decolagens e pousos arriscados. Além disso, as asas não geravam sustentação suficiente e a aeronave estava 20 toneladas acima do peso em relação aos requisitos originais. Os motores eram muito ineficientes, mas falaremos mais sobre isso depois. A combinação de problemas impediu o avião de alcançar Khabarovsk, a 4.000 milhas de distância. O alcance do Tu-144 era de menos de 1.800 milhas. O Concorde tinha 4.500 milhas de alcance. Assim, a Tupolev redesenhou a estrutura. O Tu-144S era uma estrutura de avião totalmente nova, realizando seu voo inaugural em 1971. Com asas maiores e redesenhadas, teve os motores realocados em 2 compartimentos separados para reduzir vibrações. O novo trem de pouso menor, com 8 rodas, era guardado nos compartimentos dos motores. O jato foi ampliado para transportar 150 passageiros. Apesar de melhorado, o Tu-144S era 15 toneladas mais pesado que o protótipo e mantinha os motores originais ineficientes. Ele só podia viajar cerca de 2.200 milhas, longe da meta original de 4.000 milhas. Por que o Tu-144 Concorde tinha canards? Os soviéticos adicionaram canards ao Tu-144S, algo que o Concorde não tinha. Os canards só se retraíam durante a decolagem e o pouso para aumentar a sustentação na frente da aeronave. Os canards deram ao Tu-144S uma vantagem aerodinâmica sobre o Concorde em termos de sustentação e estabilidade em baixa velocidade. Mas também havia desvantagens. Os canards não só aumentaram a complexidade da aeronave, mas também seu peso. Na verdade, o Tu-144S de produção pesava 97 toneladas,
33 toneladas a mais do que o design original previa. Falando dos canards, eles provavelmente precipitaram o acidente do Tu-144S durante o show aéreo de Paris em 1973. Os canards soviéticos eram considerados avançados na época. Os franceses decidiram voar com um Mirage para espionar o Concorde de cima e tirar fotos dos canards em voo. Sem saber, quando o Mirage apareceu repentinamente da nuvem acima, os pilotos tomaram medidas drásticas para evitar a colisão. Inclinaram violentamente o Concorde para baixo. Isso sobrecarregou a aeronave e a quebrou no meio do voo. Embora as autoridades nunca tenham revelado completamente a causa do acidente, parece que franceses e soviéticos encobriram a investigação para evitar constrangimentos mútuos. O prestígio internacional era uma razão para os soviéticos construírem o Tu-144. O mercado de jatos de passageiros supersônicos valia bilhões de dólares, e a União Soviética buscava uma fatia desse mercado. Os soviéticos afirmaram que 20 companhias aéreas estrangeiras estavam interessadas no Tu-144. No entanto, nem mesmo Cuba queria o Concorde comunista, pois o jato não conseguia chegar a Cuba sem reabastecimento. Os voos de passageiros começaram em 1º de novembro de 1977, com o Tu-144S voando semanalmente, uma jornada de 2.000 milhas entre Moscou e Almaty, no Cazaquistão. O número de passageiros foi limitado a 80, em vez da capacidade de 150, e a velocidade de cruzeiro foi ajustada para pouco acima de Mach 2. Esta foi a única rota que o Tu-144S voou. Voar para os outros 18 aeroportos soviéticos capazes de receber o Tu-144 não era viável, seja por limitações de alcance ou problemas com estrondos sônicos. Como era voar no Tu-144? Os soviéticos achavam voar no Tu-144 luxuoso, com conhaque e caviar para os passageiros. A propaganda dizia que cada passageiro se sentia um astronauta na aeronave, o que era verdade devido ao barulho. Veja, ao viajar na velocidade de Mach 2, a cabine ficava incrivelmente barulhenta devido ao ruído do motor e das unidades de ar-condicionado. A Mach 2 fazia a fuselagem do avião aquecer até 250 graus Fahrenheit, o que poderia cozinhar os passageiros vivos sem ar fresco na cabine. O ruído na cabine atingia 90 a 95 decibéis, tão alto quanto um cortador de grama. Os passageiros lado a lado podiam se comunicar gritando, enquanto os com 2 assentos de distância só podiam passar bilhetes. A parte traseira do avião era ainda mais barulhenta, limitando a 80 o número de passageiros. Apesar disso, o custo relativamente baixo de voar no Tu-144 não se devia ao barulho da cabine, mas ao subsídio do governo soviético. Enquanto as passagens do Concorde custavam cerca de 975 euros, as do Tu-144 custavam cerca de 68 rublos, equivalente a 100 rallies na época. Na realidade, essas vendas não cobriam os custos de combustível da aeronave. Era tudo para mostrar. Mas esse show não durou muito. O Tu-144. Concorde era extremamente pouco confiável. Em 1º de junho de 1978, 7 meses após o início do serviço de passageiros, a Aeroflot retirou o Tu-144S de operação por 2 razões. A primeira foi um acidente ocorrido uma semana antes durante um voo de teste do Tu-144D, com um incêndio em pleno voo que resultou em um pouso de emergência e a morte de 2 tripulantes. A segunda razão foi a falta de confiabilidade do Concorde. Ao todo, a Aeroflot realizou 102 voos programados, com 226 falhas, sendo 80 graves o suficiente para cancelar ou atrasar voos. Durante os 7 meses de operação, houve 55 voos de passageiros, transportando apenas 3.284 pessoas. O Concorde não conseguiu igualar o Concorde, que transportou mais de 3 milhões de passageiros em 27 anos. Os soviéticos levaram passageiros no Tu-144 apenas por motivos políticos. A questão é, o projeto Tu-144 foi considerado 10 a 15 anos à frente da capacidade da indústria de aviação soviética na época, principalmente pelos motores.
O Concorde foi a primeira aeronave com motores controlados por computador. Para garantir eficiência, o computador ajustava constantemente as entradas de ar. Isso permitiu ao Concorde queimar cerca de 20 toneladas de combustível por hora, enquanto o Tu-144 consumia quase o dobro. Uma razão principal para o alto consumo de combustível do Tu-144 era o uso de pós-combustores nos motores NK-144 para manter a velocidade de Mach 2. Sem eles, a aeronave desaceleraria rapidamente para cerca de Mach 1.6. Naquela época, os motores NK-144 eram primitivos em comparação com os Rolls-Royce Olympus 593 do Concorde. Por exemplo, os motores soviéticos não tinham reversores de empuxo, então o Tu-144 precisava de paraquedas para pousar. Claro, os soviéticos perceberam desde o início a necessidade de motores melhores e estavam trabalhando nisso. O problema era que o motor de substituição, o RD-3E651A, continuava falhando nos testes. Além de serem vorazes em combustível, os motores NK-144 originais tinham outro problema enorme. O uso contínuo de pós-combustores para manter o voo a Mach 2 reduzia drasticamente a vida útil dos motores. Os motores originais tinham uma expectativa de vida de apenas 50 horas, o que significava que, após a aeronave voar por 50 horas, precisava de 4 motores novos. Mas esses motores não duravam nem 50 horas no início, e os 3 primeiros Tu-144 usaram 27 motores. Durante os testes de voo, os motores continuavam se desintegrando. Os soviéticos melhoraram o motor NK-144 para alcançar 100 e depois 200 horas de serviço. Finalmente, após uma década de atrasos, em 1978, o novo motor, o RD-3651A, estava pronto. Este motor não precisava de pós-combustão para manter o voo a Mach 2, tornando-o mais eficiente em termos de combustível. Consumia 26 toneladas de combustível por hora, mais do que o Concorde. Junto com os novos motores, os soviéticos introduziram uma nova versão do avião supersônico, o Tu-144D, onde D significa Dorabotany, que quer dizer finalizado. Finalmente, 14 anos após o primeiro voo do Tu-144 original, o Tu-144D, equipado com novos motores, alcançou Khabarovsk, a 4.000 milhas de distância, em 3 horas e 23 minutos. Mas o novo motor RD-3651A não estava isento de problemas. Em 1980, a 55 mil pés de altitude, o disco da turbina do motor se desintegrou, forçando a aeronave a fazer um pouso de emergência. A vida útil do novo motor era de apenas 300 horas. Os soviéticos aumentaram para 2.000 horas, mas ainda era insignificante comparado ao motor Olympus 593 do Concorde, com 25 mil horas de vida útil. A curta vida útil não se limitava aos motores. A estrutura do Tu-144S tinha uma vida útil de apenas 500 horas, e a do Tu-144D de apenas 1.000 horas. Já o Concorde foi projetado para 45 mil horas de vida útil. Dos 16 aviões Concordski construídos, o mais voado alcançou 497 horas, com média de 269 horas por avião. A frota de Concordes voou cerca de 12.100 horas em média ao longo de 27 anos. O Concordski foi uma jogada de marketing dos soviéticos para se gabar do primeiro jato comercial supersônico. Após 15 anos tentando fazê-lo funcionar, desistiram e cancelaram o programa em 1984. Após o cancelamento do programa, o Tu-144S fez missões limitadas de reabastecimento para Khabarovsk e ocasionalmente atuou como laboratório voador. O Concordski foi usado para estudar o programa de pesquisa da camada de ozônio e como simulador para o ônibus espacial Buran. Na década de 1990, Rússia e NASA colaboraram em um programa de pesquisa de alta velocidade com um Tu-144LL modificado.
Esta aeronave modificada usou a última estrutura, construída em 1981 e com apenas 87 horas de voo. Sem motores funcionando, 4 novos NK-32 do Tu-160 soviético foram reutilizados na aeronave. A NASA instalou sensores e gravadores de voo no avião para comparar dados reais do voo supersônico com modelos de computador. Um total de 26 voos foram realizados, com o último voo em abril de 1999. Como parte do programa, 2 pilotos de teste americanos voaram no Tu-144, incluindo Rob Rivers. Segundo ele, o Tu-144 e o Concorde são diferentes. O Concorde é mais sofisticado, mas o Tu-144 também tem engenharia sofisticada. Rob Rivers pilotou tanto o Concorde quanto o Tu-144 Concordski. Se você gostou de conhecer a história dessa magnífica aeronave, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!